Olá, boa tarde. Você acompanha agora as principais reportagens da HIT. E olha só, o Brasil está na 6ª posição com maior número de diagnósticos da varíola dos macacos em todo o mundo. A cidade de São Paulo já acumula 80% dos casos da doença no país. A prevenção ainda é a maior arma contra a infecção. Prevenção. Contra a varíola dos macacos, essa hoje é a melhor tática. Diferente da Covid-19, o risco de infecção por vias respiratórias é considerado baixo. Ainda assim, o uso de máscara é recomendável. Higienizar as mãos com frequência com água e sabão ou álcool gel também é uma ação que precisa ser mantida, especialmente antes de comer ou tocar o rosto. Mas no caso da varíola dos macacos, outros cuidados são ainda mais importantes, como pontua a imunologista Lúcia Awad. A varíola dos macacos é transmitida quando alguém tem contato próximo com as lesões de pele, secreções ou objetos usados por uma pessoa que está infectada. Por isso, o toque e o compartilhamento de objetos devem ser evitados. Além disso, em aglomerações como shows, eventos e até no transporte público, é recomendável cobrir pernas e braços. E mulheres grávidas precisam ter ainda mais atenção. O vírus ainda pode ser passado de mãe para filho durante a gestação através da placenta. E a doença também pode ser passada através da relação sexual pela proximidade de contato de pele a pele entre as pessoas envolvidas. O tempo de incubação do vírus varia entre 5 e 21 dias. E além de se prevenir, é importante ficar atento aos sintomas para buscar atendimento médico o quanto antes. Primeiro, acontece o período de invasão, que dura até 5 dias. Nesse momento, o paciente pode apresentar febre, dores de cabeça, cansaço intenso, inchaço nos linfonodos, dores nas costas e dores musculares. Entre o primeiro e o terceiro dia de febre, surgem feridas na pele. Essas feridas elas costumam se concentrar mais na região do rosto, nas extremidades do corpo, como as palmas das mãos, nas solas dos pés, na mucosa, na genitália e nos olhos. Essas são as fases da ferida. A imunologista explica que a maior transmissibilidade da doença ocorre depois da erupção da lesão, representada na penúltima imagem, período em que o infectado tem de tomar mais cuidado com as pessoas ao redor. O número de casos confirmados de varíola dos macacos no Brasil passa hoje de 1.700. Da semana passada para cá, a alta foi de mais de 60%. O país ocupa hoje o 6º lugar no ranking de diagnósticos da doença, atrás apenas dos Estados Unidos, Espanha, Alemanha, Reino Unido e França. Segundo o boletim do Ministério da Saúde, o estado de São Paulo concentra a maior parte das infecções. São mais de 1.000 casos só na capital paulista. No ranking nacional, Rio de Janeiro e Minas Gerais aparecem na sequência com maior número de infectados. Mas a doença já foi registrada em praticamente todos os estados brasileiros e no Distrito Federal. O governo já anunciou a compra de 50 mil doses de vacinas, mas por enquanto elas serão destinadas apenas a profissionais da saúde da linha de frente e a pessoas que tiveram contato com casos confirmados. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou na última semana que o Brasil deve adquirir 50 mil doses de vacinas contra a varíola dos macacos. Segundo o Ministério, os imunizantes serão destinados a profissionais de saúde. Ele não deu previsão de quando a compra vai acontecer. Segundo o chefe da pasta da saúde, as vacinas serão adquiridas através da Organização Pan-Americana de Saúde, OPAS, e as primeiras doses serão usadas para imunizar profissionais de saúde que estão em contato direto com pessoas contaminadas. Queiroga declarou que, se for necessário ampliar a vacinação, o mundo todo vai ter de se preparar para ofertar vacinas em maior quantidade. O ministro da Saúde falou também que a pasta tem fortalecido as frentes de vigilância contra a varíola dos macacos e citou que a quantidade de laboratórios aptos a realizar testes da doença será ampliada em todo o Brasil, mas no momento a ideia é fomentar a prevenção.
O uso de máscaras, o distanciamento e a higienização das mãos são formas de evitar o contágio da doença. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, reforçou a adoção dessas medidas, frisando que elas também servem como prevenção contra a Covid-19. A porta-voz da OMS, Margaret Harris, informou que o atual surto de varíola dos macacos representa um risco de transmissão que vem de humanos e condenou ataques a animais. Segundo Harris, o contágio tem ocorrido de pessoa para pessoa e que todos devem se atentar às medidas sanitárias de proteção ao vírus. E mudando de assunto, comemorado em 8 de agosto, o Dia Nacional de Combate ao Colesterol traz um alerta para os riscos de doenças. O descontrole do colesterol, por exemplo, pode levar ao infarto e à insuficiência cardíaca. A nossa repórter Maria Clara Leite traz mais informações. O colesterol é uma gordura produzida pelo fígado a partir do consumo de determinados alimentos. Mas nem todo o colesterol é ruim. Tem o HDL, que é considerado bom, e também o LDL, esse sim, que pode gerar um acúmulo de placas de gordura nas artérias. E isso, então, pode gerar riscos à saúde. Para falar sobre essas consequências, a cardiologista Nicole Queiroz enviou um vídeo para a gente também com dicas de prevenção. Acompanhe. O dia de combate ao colesterol é fundamental para a gente diminuir a mortalidade cardiovascular no Brasil, né? Uma vez que o colesterol ajuda a aumentar a sua chance de infartar ou ter um AVC. Lembrando que as doenças cardiovasculares são as que mais matam no país. E o dia do combate ao colesterol vem para te lembrar a ter melhores hábitos alimentares, uma vez que 30% do colesterol vem da sua dieta. Lembrar de fazer atividade física, controlar a pressão, controlar a diabetes, a sua glicemia. São todos fatores que podem agravar e aumentar o seu risco de ter um evento. Então fica hoje a lembrança de se cuidar, mas não é só hoje não, tá? É o ano inteiro. Se você, porventura, tiver mãe, pai ou irmão já com problema cardiovascular, eu oriento que você comece a sua avaliação prematuramente, por volta dos 8, 20 anos. É isso aí. E segundo o Ministério da Saúde, 4 em cada 10 brasileiros têm o chamado colesterol alto. Portanto, é muito importante seguir aí as recomendações da doutora Nicole para não entrar para essa estatística. Falando sobre economia, uma boa notícia. O IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, considerado a inflação oficial do país, registrou queda de 0,68%. Isso não acontecia desde maio de 2020. É a menor taxa em 42 anos. Essa queda se deve, em boa parte, aos preços dos combustíveis e energia, que têm um peso grande no índice de inflação. O resultado veio acima da expectativa do mercado de queda de 0,65%. No ano, a inflação acumulada é de 4,77% e nos últimos 12 meses de 10,07%. Essa é a primeira queda mensal nos preços registrada desde maio de 2020, quando a economia sofria com os impactos iniciais da pandemia de Covid. A queda de julho também é a maior da série histórica iniciada em 1980. O índice vinha registrando desaceleração desde abril deste ano, primeiro levado pela queda na energia elétrica, com a entrada da bandeira verde na conta de luz, e posteriormente pela queda nos preços dos combustíveis. O IBGE destaca que os preços da gasolina caíram 15,48% e os do etanol 11,38% no mês. Também foi registrada a queda no preço do gás veicular. Outra contribuição relevante para o mês veio do grupo de vestuário, que teve desaceleração de 1,67%. A queda forte no preço do algodão, uma das principais matérias-primas da indústria têxtil, foi destacada como o maior responsável por esse movimento. Do lado das altas, o destaque foi o setor de alimentação e bebidas, que teve a maior variação e impacto positivo no índice do mês.
O resultado foi puxado pelo leite longa-vida, que subiu mais de 25%, e pelos derivados do leite, como queijo e manteiga. Essa alta do produto se deve principalmente a 2 fatores. Primeiro, porque estamos no período de entre-safra e o fato de os custos da produção estarem muito altos. As vendas no comércio varejista saltaram nos primeiros 6 meses do ano. Segundo o IBGE, o setor registrou resultado acima do patamar pré-pandemia. No fechamento do primeiro semestre deste ano, o varejo teve um crescimento de 1,4% para o período. Dados do IBGE apontam que o comércio varejista ficou 1,6% acima do patamar pré-pandemia. E 6 atividades pesquisadas acompanharam o crescimento do setor. Entre elas, as maiores variações foram registradas no segmento de livros, jornais, revistas e papelaria, tecidos, vestuário e calçados e artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria. Somente 2 atividades tiveram queda: móveis e eletrodomésticos e outros artigos de uso pessoal e doméstico. Segundo o IBGE, o volume de vendas do comércio varejista no semestre foi positivo, mesmo com uma queda em junho. No mês, 2 atividades tiveram maior influência sobre o índice geral do varejo: tecidos, vestuário e calçados e alimentos e bebidas, mas o desempenho do último mês do semestre não foi suficiente para reverter o ganho do setor no acumulado do ano. E olha só, um novo relatório do Banco Central mostra que a rentabilidade das instituições financeiras se recuperou em 2021. A nossa repórter Maria Clara Leite traz mais informações. Olha só, além dessa recuperação, o lucro dos bancos em 2021 ainda bateu recorde após a queda de 2020 com a pandemia. As informações foram divulgadas pelo Banco Central por meio do relatório de estabilidade financeira do primeiro semestre, que mostrou o seguinte: o chamado retorno sobre patrimônio líquido do sistema bancário nacional alcançou 15,1% em dezembro do ano passado, contra 11,5% no fechamento de 2020. E isso aconteceu porque 2021 foi um ano de crescimento de empréstimos e de alta na taxa básica de juros, que saltou de 2% ao ano em janeiro para 9,25% ao ano em dezembro. E o economista Joelson Sampaio ainda apontou aí outros fatores. Vamos ver. Os bancos, através das suas plataformas digitais, conseguiram trazer mais ainda clientes para o uso remoto, ou seja, não precisando nem dependendo das agências, e isso ajudou muito, não só a aliviar os impactos negativos da pandemia para os bancos, como também na recuperação em 2021. E aí o resultado de tudo isso foi o lucro líquido recorde dos bancos em 2021, que somou 132 bilhões de reais. Mas a verdade é que com pandemia ou sem pandemia, com crise ou sem crise, parece mesmo que os bancos sempre lucram. Será que isso é verdade? Por que isso acontece? Quem responde é o economista César Bergo. Veja. A questão dos bancos no Brasil é muito interessante. Você tem poucos bancos e aí o que acontece? Não tem muita concorrência. O banco capta e empresta. A diferença do spread bancário, ele que estabelece. As tarifas também são eles que estabelecem. Assim, os bancos estabelecem a meta de lucro e não importa o consumidor, né? Você tem a cobrança, paga altos juros, paga altas tarifas e por isso que os bancos lucram muito, por falta de concorrência no Brasil. É isso aí. Diante desse cenário todo, a previsão do Banco Central é de que não há risco para a estabilidade financeira no país, ainda segundo a análise do relatório do primeiro semestre. E veja a seguir: golpes virtuais disparam no Brasil em 2022 e preocupam autoridades. Nós voltamos em instantes. Até já! Quase todo mundo sabe que a reciclagem tem grande importância para a preservação do meio ambiente e para a sociedade.
já que, além de criar empregos, torna desnecessária a retirada de novos recursos da natureza. Mas a verdade é que, mesmo com essa consciência, muita gente esquece de fazer a lição de casa e não separa seu lixo. O Brasil perde por ano 14 bilhões de reais com materiais que poderiam ser reciclados, mas acabam em aterros como este em São Paulo, que já está quase no limite de sua capacidade. A previsão é que o CTL, Centro de Tratamentos Leste, como é chamado, encerre suas atividades daqui menos de 4 anos. Mas tem algumas técnicas ainda a serem empregadas que pode ser que ele aumente um pouco essa vida útil. Tem algumas técnicas a serem empregadas que a gente consegue talvez alguns anos a mais. Então, mas é bem, o tempo está aí, né? Daqui a pouco a gente não tem mais local para colocar resíduos na região leste. O assessor da Gerência de Saneamento Ambiental da SP Regula diz que, além desse, há só mais um aterro na capital paulista, que também tem prazo de validade. Deve atender a população só até 2038. Para resíduo orgânico domiciliar, são só esses 2 aterros. Os únicos 2 espaços da cidade que todos os dias recebem cerca de 12 mil toneladas de lixo domiciliar. A grande questão é que no meio de tudo isso também tem plástico, papel, metal, vidro. Se ele estiver dentro de um saco preto com os resíduos orgânicos, ele fica contaminado, ele tem que ir para o aterro. Segundo informações da EcoUrbis, a matéria orgânica aqui representa cerca de 60% do todo. O restante é a prova de que ainda falta muita consciência sobre reciclagem. A situação do lixo é realmente preocupante e é preciso tomar providência o quanto antes. Entender que o que para alguns é lixo, para outros é dinheiro. E aqui nessa cooperativa tudo isso fica muito claro, porque aqui o que é reciclável não só se transforma em sustento para quase 60 famílias, mas também em redução de impactos ao meio ambiente. A Crescer realiza coleta em condomínios residenciais, comerciais, empresas, indústrias, escolas. Todo o material que chega até aqui passa por triagem e prensagem para depois seguir para a comercialização. Foi com a renda produzida na cooperativa que a Isabel criou 3 filhos sozinha. É o que sustenta a minha casa, a minha família e a mim mesma, né? Há 15 anos já. Há 15 anos. Além da coordenadora de produção, são várias as pessoas que encontraram aqui a oportunidade que tanto precisavam. Pessoas egressas do sistema penitenciário, pessoas que vêm de programas de reabilitação de dependência química. Então, a gente abre uma oportunidade para pessoas que muitas vezes poderiam estar indo para a criminalidade. Mas será que tudo pode ser reciclado? O que se recicla hoje aqui dentro da cooperativa são os resíduos sólidos, né? Que são os plásticos, os vidros, os metais e os papéis, e os resíduos elétricos e eletrônicos. Tudo que vai na tomada também tem que dar uma destinação adequada, porque é um resíduo que pode ser um contaminante para o solo e lençóis freáticos. E não pense você que aquela caixa de pizza engordurada está fora dessa. O ruim é quando ela tem um excesso de resíduo orgânico, né? Que pode ser um contaminante para o restante das embalagens que não estão ali contaminante. Então, quanto menos resíduo orgânico misturado com a embalagem, melhor. Quem faz o descarte correto colabora para resultados surpreendentes como estes. Só este ano, a cooperativa Crescer evitou o corte de mais de 8 mil árvores e a extração de mais de 3 mil barris de petróleo, 54 toneladas de minério de ferro, mais de 300 toneladas de areia. Ao todo, em 2022, foram recicladas aqui mais de 920 mil toneladas de resíduos. Mas esse número poderia ser bem maior se a consciência sobre a reciclagem fosse mais ampla. Simples ato de você, na sua casa, separar o resíduo para a coleta seletiva, você está contribuindo numa cadeia de valor muito enorme, muito grande e muito importante para toda a sociedade. Os golpes cometidos pelas redes sociais sempre mereceram atenção, mas a situação piorou.
Em Mato Grosso do Sul, o número aumentou mais de 136%, reflexo da mudança de comportamento causada pela pandemia. Ainda muito abalado, este homem, que prefere não ser identificado, conta que caiu num golpe que nem ele, que trabalha em telecomunicações, conseguiu identificar. A oferta, anunciada pelo canal de vendas da rede social Facebook, era de um carro ano 2005 por R$ 11.400. O técnico tinha 8 mil para dar de entrada. Enviou documentos e dados pessoais para o suposto vendedor, que dizia ser de uma revendedora conhecida na cidade de Dourados. No início da conversa, ele me passou dizendo que estava num feirão da Descoltol, me enviou os dados, endereço da Descoltol, telefone, e mais para frente ele me mandou o CNPJ também, com o CNPJ da Descoltol como filial. Tudo parecia perfeito, não fossem alguns detalhes. O nome da revendedora estava errado. No lugar desse L, deveria ser a letra U. E a chave Pix para a transferência em nome de Samuel Barreto era o número do CPF. Para quem fazia um negócio em nome de uma empresa, o esperado seria o CNPJ. Quando a vítima se deu conta, já era tarde. A impotência que a gente sente hoje é de não ter percebido isso, né? E raiva, né? A gente sente raiva da gente mesmo, porque não perceber detalhes. De acordo com a polícia, os golpes de estelionato em Mato Grosso do Sul têm crescido. Vejamos os números antes da pandemia e no pós-pandemia. De janeiro a julho de 2019, foram registrados 2.969 casos. No mesmo período deste ano, foram 7.012 casos, um aumento de 136%. Se a gente fizer um comparativo com 2021, a diferença também é bastante significativa. O número de casos de janeiro a julho deste ano já é mais da metade do total registrado no ano passado, com 11.400 ocorrências. A polícia explica que os golpes de estelionato migraram do campo físico para o virtual de uma maneira veloz nesses últimos 2 anos, reflexo do comportamento adquirido pelas pessoas durante a pandemia, que passaram a fazer mais compras pela internet. Aquele bandido, ele deixou de invadir a sua residência e passou o quê? Aproveitantes do ambiente virtual para aplicar golpes, e golpes lucrativos. Ele não se coloca em risco e aumenta a lucratividade. Algumas orientações básicas são: em caso de compra de um bem de valor alto, faça a negociação pessoalmente. Evite abrir links promocionais ou outros duvidosos solicitando dados pessoais. Não pague boletos enviados por e-mail sem verificar a procedência do documento. Se suspeitar de algo, procure a polícia antes de fechar o negócio. E caso aconteça, infelizmente, a pessoa venha a ser vítima de um golpe de fraude eletrônica, um golpe de estelionato, não importa a modalidade, compareça na delegacia de polícia mais próxima. Venha, nós vamos registrar o boletim de ocorrência e vamos tentar recuperar esses valores e identificar a autoria. E ainda falando sobre crime, olha só essa história. Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, um bandido trapalhão assaltou um supermercado, mas na fuga deixou cair todo o dinheiro roubado. Acompanhe. Pelas imagens, a gente nota a tranquilidade do ladrão. Ele já desce da moto com a mochila aberta e caminha até o estabelecimento na cidade de Três Lagoas. O bandido ficou apenas 1 minuto no supermercado e saiu com a mochila cheia de dinheiro, mas o valor não foi divulgado. O bandido também sai tranquilamente com a mochila na mão e uma faca na outra mão. Ele sobe na moto e, quando acelera, todo o dinheiro começa a cair. Os funcionários do supermercado saem e começam a pegar o dinheiro que ficou na calçada. Como o bandido não retirou o capacete, fica mais difícil a identificação dele. Até agora, não foi preso. E uma pesquisa apontou que o preço da gasolina em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, tem o segundo valor mais baixo das capitais brasileiras. E os donos de postos esperam nova redução nos próximos dias. Numa primeira análise, o preço do etanol continua com pouca competitividade em relação à gasolina. Com a isenção de impostos federais, redução do ICMS de 30% para 17% e baixa na Petrobras de 5% no dia 29, hoje a gasolina é encontrada a R$ 5,09 neste posto em Campo Grande. Neste outro, R$ 5,13. Já o etanol, com alíquota de ICMS de 11,3%, tem um dos menores preços em Campo Grande neste posto também, encontrado a R$ 3,89. E neste,
a R$ 3,99. Com a diminuição do preço nas bombas, surge a pergunta: compensa usar qual combustível? Qual cálculo é feito, então, para verificar se compensa abastecer o etanol? Você pega o preço da gasolina, nesse caso aqui, ó, R$ 5,09, e multiplica por 0,7. O resultado, R$ 3,56, indica que, na verdade, aqui não compensa, pois o preço está R$ 3,89. Para compensar o etanol, o preço, então, deveria ser abaixo de R$ 3,56. Com esse cálculo, só compensa hoje abastecer no álcool combustível em 2 estados da federação. Pelo levantamento da ANP, só tem 2 estados que são competitivos, São Paulo e Mato Grosso, por terem um subsídio maior que os outros estados. Então, esses 2 estados estão compensando abastecer mais com etanol. Como hoje Campo Grande tem o segundo menor preço médio da gasolina do país, em comparação a todas as outras capitais, registrado em 30/7 pela ANP, na média de R$ 5,25, o menor é em Macapá, que registrou R$ 5,22. A princípio compensa usar o derivado do petróleo, mas a conta de 70% não é precisa, já que hoje em dia muitos veículos fazem médias maiores no etanol. Com o tempo, a tecnologia dos novos veículos começaram a se adaptar e veio novos veículos que, se você fizer testes aí, tem carros que chegam a fazer até 80%. Você vai fazer essa conta com 80% do preço do litro da gasolina comparado com o etanol, você vai ver que isso ainda é vantajoso. Edson Lazarotto ainda prevê mais uma redução que deve atingir gasolina e diesel para os próximos dias. Hoje, inclusive, está tendo uma reunião da OPEP que parece-me que ela vai oferecer mais produtos ao mercado. Se isso acontecer, há uma tendência de queda sim, nos próximos dias. Estamos no aguardo porque o diesel impacta muito na inflação e também no agronegócio, que principalmente no nosso estado, impactaria muito esse valor. E antes de encerrar, uma história de amor que vale muito a pena compartilhar. E não estamos falando aqui de uma relação de um casal, pais e filhos, irmãos ou até de uma bela amizade, mas de pessoas desconhecidas. Um verdadeiro exemplo de amor ao próximo. Acompanhe. Uma cena rara. A atendente percebe a dificuldade para comer de uma cliente com deficiência visual grave. Resolve então sentar-se à mesa para ajudá-la, já que a amiga sentada ao lado também tem dificuldades para enxergar. Foram cerca de 10 minutos do apoio que rendeu a gravação deste vídeo, que agora vira reportagem. O caso aconteceu há poucos dias aqui neste shopping, na zona leste de São Paulo. Foi uma funcionária daquele restaurante japonês ali que protagonizou a atitude que deveria ser comum a todos, mas infelizmente não é, e é por isso que chama tanta atenção. A Camille, de apenas 17 anos, tem muito a ensinar e é por essa razão que hoje nossa equipe está aqui. Vamos conhecê-la? Oi, Camille, tudo bem? Posso te dar um abraço? Camille, acho que você não imaginava que uma equipe de TV pudesse vir atrás de você devido a um gesto tão simples, né? Que deveria ser tão comum. Mas a gente veio sim, porque a gente quer ouvir da tua boca o que você disse para nossa produtora, com quem você conversou mais cedo, sobre a frase que guia a sua vida. Que frase que é? Fazer o bem sem olhar a quem. Ah, que bom seria se todos colocassem em prática a frase que traduz, inclusive, um dos principais ensinamentos bíblicos. Se a gente pegar na palavra de Deus, a gente vai ver que Jesus, ele tinha essa empatia, podemos assim dizer, né? Ele se colocava no lugar do outro. Muitos que Jesus curava, eu já tive a oportunidade em Israel, e eu fiquei 30 dias estudando lá. E lá eles dizem que a maioria daqueles que Jesus curou foram aqueles que gritou crucificam. Ou seja, Jesus não esperava nada em troca, a não ser, né, amar aquele que está do lado. Para Camille, que é cristã, tudo isso é muito claro. E não para por aqui. O sonho da menina que hoje cursa o último ano do ensino médio é se formar em farmácia. Não por acaso. Para ajudar as pessoas. Pela vontade de ajudar as pessoas mesmo. Ajudar o próximo faz parte da vida da atendente, que aqui não pensou 2 vezes antes do gesto nobre. Ela me pedia ajuda para auxiliar ela com a mão, para colocar no prato, para pegar, para passar no molho, né?
Camille conta que ofereceu ajuda mesmo diante do receio de que aquela atitude pudesse comprometer o emprego conquistado há apenas 3 meses. Eu pensei que poderia, né, por conta de eu dar uma parada no serviço para poder dar as informações, né? Pelo contrário, a gerente do local reconhece a nobreza da ação. Isso vai ajudá-la ainda mais, né? Porque a gente descobriu não, o lado dela, assim, que nos surpreendeu. Camille ensina aos brasileiros a lição que parece estar esquecida. Um estudo sugere que a empatia não é tão comum entre a população do país, apesar da fama de povo alegre e simpático. O Brasil aparece na posição de número 51 em um ranking que avaliou a capacidade de mais de 100 mil entrevistados, de 63 países, de se colocarem no lugar do outro. O nosso país, infelizmente, ele tem aquela fama que todo mundo quer enganar todo mundo, quer ter vantagem. E eu percebo que as pessoas aqui no nosso país, elas têm muito medo disso. Elas têm muito medo de serem enganadas. Às vezes as pessoas, elas acabam se tornando mais receosas de ajudar aquela pessoa. Não, mas se ela for me enganar, e se ela for me roubar, e se ela for isso, aquilo. Infelizmente, esse é o reflexo das experiências que nós temos aqui. A pesquisa elencou o Equador como o país mais compreensivo do mundo. Mas o que surpreende, segundo o especialista, são países que passaram por guerras estarem entre os 10 com maior empatia. Então, se a gente pegar na nossa história, os países que passam por guerra, eles aprendem a derrubar as suas máscaras, eles aprendem a se unir e se ajudar. Então, infelizmente, às vezes precisamos de experiências muito negativas ao extremo para entender que nós precisamos um do outro. Já entre os países menos empáticos do mundo, segundo a pesquisa, ocupam as 3 últimas posições: Estônia, Venezuela e Lituânia. Uma pena, ressalta Camille, que garante que ajudar dá aquela felicidade, sabe, de você pensar que você está ajudando uma pessoa que nem te conhece. Ajudar o próximo gera os chamados hormônios da felicidade, como endorfina, ocitocina, dopamina e serotonina. Eu sempre digo para os meus pacientes que quando a gente faz aquilo que é o certo, aquilo que é correto, aquilo que é bom para o outro, o maior beneficiado somos nós mesmos, porque isso gera não só o bem-estar emocional, mas também físico. Isso é comprovado cientificamente. E é tão simples conquistar tudo isso. Segundo o psicanalista, a receita envolve 3 ingredientes: curiosidade, ausência de julgamentos e o ato de ajudar. Você sabe que na minha profissão, eu tenho que ser um bom ouvinte. E uma das coisas que me baseia na minha profissão é fazer os passos que Jesus fazia. É ouvir, é não julgar e oferecer para o outro aquilo que realmente ele precisa. Não é o que eu quero oferecer, é o que ele precisa. Eu acho que se a gente seguir esse exemplo de Jesus, olha como o nosso mundo pode se tornar tão melhor. E essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. E se quiser rever as nossas reportagens, é só acessar o canal Hit Notícias no YouTube. Um excelente domingo para você e obrigado pela companhia.